Olá, meus alunos queridos, vamos a mais uma aula de História. Relembrando o que nós falamos na última aula sobre a resistência à escravidão. Os africanos e afrodescendentes sempre resistiram à escravidão. Eles tentavam manter e preservar seus elementos culturais, como sua crença, não é? Suas músicas, suas comemorações. Muitas vezes também os escravizados procuravam diminuir o ritmo de trabalho, serem mais lentos, quebrarem algumas ferramentas e provocarem também situações de fugas. Na verdade, eles faziam tudo o que podiam para resistir àquela condição enquanto escravos. Quando os escravos fugiam, a gente pode entender que eles buscavam formar pequenos vilarejos, pequenas comunidades que eles denominavam como quilombos. Esses quilombos para eles era como se estivessem voltando ao lar. Pelo menos era um lugar onde eles podiam resgatar a sua cultura de origem que eles tinham deixado na África. Dentro desse estudo também nós temos a sociedade colonial na página anterior, na página 298. Fala um pouquinho de como era a sociedade colonial nessa época, onde as famílias eram patriarcais, ou seja, todos os membros da família eles obedeciam à autoridade máxima de uma figura masculina, geralmente liderada pelo pai. A educação das meninas e dos meninos tinham suas diferenças. As meninas eram criadas para aprender aos serviços domésticos e preparadas para o casamento. Já os meninos, eles eram educados para trabalhar fora e realizar todo tipo de atividade. Além da estrutura patriarcal, a sociedade colonial foi marcada pela economia agrícola, que enriqueceu grandes proprietários rurais e os colocou em cargos de comando na administração do Brasil. A gente pode entender sobre a valorização dos senhores de engenho. Eles eram valorizados porque acabavam tendo, com a sua economia, a plantar, colher e vender o açúcar já finalizado, acabavam enriquecendo, se tornando grandes proprietários e sendo assim valorizado com comando na administração do Brasil. Tínhamos também trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres eram a minoria e, por ser a minoria, eles tinham alguns benefícios além dos escravos, ou seja, não é que era vida fácil, não é porque eles eram livres que tinha tudo com muita facilidade ou eram ricos, não. Na verdade, eles eram pobres. Só que eles não tinham a dificuldade que os escravos tinham, enfrentavam, viviam. Vocês podem encontrar na página 298 e 299. Para finalizarmos o assunto, temos aqui na página 301 sobre os holandeses no Brasil. A produção de açúcar foi algo que deu muito certo nesta época colonial. A produção ia de vento em popa, a economia era rentável e Portugal cada vez mais ganhava com o lucro de tudo isso. E isso gerou uma necessidade que outras nações viessem para o Brasil. E os holandeses foi um deles. Na página 301 diz o seguinte: a produção e o comércio do açúcar no Brasil gerou grandes lucros, atraindo o interesse de outras nações. Então, assim, em 1630 e 1654, entre 1630 e 1654, os holandeses dominaram as capitanias de Pernambuco, que era a principal produtora de açúcar nessa época.
Durante o período de dominação, diversas transformações foram realizadas pelos holandeses. Os holandeses trouxeram cientistas e artistas para que registrassem tudo sobre o que acontecia e como eram as nossas terras. Trouxe alguns benefícios, sim. E diz o seguinte: os holandeses trouxeram diversos cientistas e artistas ao Brasil com o objetivo de conhecer e registrar informações sobre o território ocupado. Terminando essa página 301, temos na página 303 um resumo, né, do que foi lido desde a página 284, quando fala do início da exploração, quando os portugueses começaram a exploração em 1530 com a exploração do pau-brasil. Depois eles resolveram administrar o Brasil com as capitanias hereditárias, tentaram escravizar os indígenas e foi assim um tanto quanto frustrante, porque não deu muito certo. Então, na 303 fala um pouquinho, né, da colonização, fala um pouquinho da resistência indígena e também sobre o trabalho escravo e a resistência dos escravos. Eu quero que vocês leiam essas páginas, façam também a releitura, podem grifar as páginas que vocês considerem importantes, os parágrafos que vocês consideram muito importantes, vão grifando, porque é uma forma de estudar e também é uma forma importante de aprender. No entanto, eu desejo para vocês tudo de bom, muita saúde para vocês e agora até o próximo módulo do livro de História.